Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo numa questão fascinante de direito penal, extraída diretamente de um concurso para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nosso objetivo é desvendar as complexas responsabilidades no chamado caso da Serra Gaúcha. E para isso, vamos usar uma das ferramentas mais elegantes e poderosas da dogmática penal moderna, a teoria da imputação objetiva. Nosso caminho aqui será bem estruturado, ok? Primeiro, a gente vai entender os fatos do caso em detalhes. Em seguida, vamos desdobrar os conceitos da teoria da imputação objetiva. E aí, com essa base sólida, vamos aplicar a teoria para analisar um por um a responsabilidade do João, que é o motorista, do Marcos, o sobrinho, e do Alexandre, o vendedor. No final, a gente amarra tudo com as conclusões. O cenário é tenso, uma madrugada de tempestade, uma série de acontecimentos e uma morte. Se a gente fosse usar apenas a teoria da equivalência das condições, a famosa conditio sine qua non, que está na base do nosso Código Penal, quase todo mundo seria a causa. Isso criaria uma responsabilidade que vai ao infinito. A verdadeira pergunta, a pergunta juridicamente relevante é: a quem nós podemos imputar essa morte? Quem de fato é penalmente responsável? É isso que a gente vai descobrir. Ok, vamos aos fatos. É fundamental que a gente tenha clareza sobre cada detalhe do que aconteceu naquela madrugada. Só assim, a nossa análise jurídica pode ser precisa. A situação é a seguinte: temos João, um motorista profissional, dirigindo seu caminhão de forma correta dentro da velocidade, sóbrio, com os freios em dia, mas em condições de tempo bem ruins. De repente, um evento da natureza. Uma árvore desaba na pista. Ele age como esperado, freia. Só que o caminhão derrapa, invade outra pista, do outro lado vinha Marcelo, que para não bater de frente desvia, mas acaba batendo num poste e morre. A perícia então traz o ponto-chave de toda a discussão. Os pneus do caminhão de João estavam em péssimo estado. Esses são os fatos. É com base neles que vamos trabalhar. Para resolver um caso como esse, a mera causalidade física, aquela ideia de que a causa da causa também é causa do resultado, simplesmente não é suficiente. As teorias mais antigas, puramente causalistas, se mostram limitadas aqui. O direito penal moderno precisa de um passo a mais, de um filtro normativo para a gente poder dizer se um resultado pode ser de fato atribuído a alguém como obra sua. E esse filtro é exatamente a teoria da imputação objetiva. Como a gente vê na definição, ela adiciona critérios de valor, critérios jurídicos à causalidade. A teoria não pergunta apenas quem causou, mas sim, a conduta do agente criou um risco que vai além do que é tolerado socialmente, um risco juridicamente proibido? E mais, o resultado que aconteceu foi a materialização desse risco específico que ele criou? Só com essas respostas positivas é que podemos falar em imputação no tipo objetivo. A diferença é gigantesca, como o quadro mostra. Para as teorias mais tradicionais, bastava o nexo físico, a relação de causa e efeito, e pronto, o tipo objetivo estava preenchido. Com a imputação objetiva, não. A causalidade vira só o ponto de partida, a condição mínima para a gente começar a conversar. O tipo objetivo só vai estar completo se, além do nexo físico, houver essa imputação normativa. O grande mestre alemão Klaus Hoxing nos deu um roteiro prático para essa análise, que a gente pode ver em 3 passos. Esse será nosso guia. Primeiro, o agente criou um risco proibido ou aumentou um risco que já existia para além do permitido. Segundo, o resultado concreto foi a realização desse risco proibido específico. E terceiro, esse resultado é exatamente o tipo de evento que a norma penal queria evitar? Se a gente responder sim a essas 3 perguntas, aí sim podemos imputar o resultado. Muito bem, com a nossa ferramenta teórica em mãos, vamos ao trabalho. Começando pelo personagem central do evento trágico, o motorista do caminhão, João. A primeira hipótese da questão é bem direta. O laudo técnico confirmou. Os pneus ruins foram decisivos para a derrapagem que levou à invasão da pista. A pergunta jurídica é: essa causalidade, por si só, já justifica uma denúncia por homicídio culposo no trânsito, lá do artigo 302 do CTB? Vamos ver. Aplicando o passo 1 de Rochin, havia um risco permitido? Sim. Dirigir um caminhão numa serra, à noite, com chuva, é arriscado, mas é um risco socialmente permitido. Acontece que João foi além. Ao usar pneus em péssimo estado, ele violou um dever objetivo de cuidado e aumentou esse risco de uma forma que a lei não tolera. Ele criou o chamado incremento do risco não permitido. Então, a conclusão para o João é um sim. Vamos fechar o raciocínio. Primeiro, ele criou um risco proibido, sim, ao incrementar o risco com os pneus ruins. Segundo, foi esse risco específico, a derrapagem excessiva por falta de manutenção, que se concretizou na morte? Sim, o laudo confirma. E terceiro,
O resultado morte por acidente de trânsito está dentro do que a norma que exige manutenção veicular quer proteger? Sem dúvida. Os 3 filtros foram superados. Portanto, o Ministério Público tem elementos para denunciar João. Agora, o caso fica mais complexo e nos leva aos limites da responsabilidade penal. Vamos analisar a conduta de Marcos, o sobrinho da vítima. Uma conduta que, do ponto de vista moral, é terrível. Mas e do ponto de vista do direito penal? Veja bem, a intenção de Marcos era a pior possível. Ele desejava a morte do tio por um motivo torpe e agiu para que o tio se expusesse ao perigo. A pergunta é: essa conduta externa, a mera insistência, é suficiente para que ele responda penalmente pelo resultado morte? Para resolver isso, a gente precisa de um outro conceito-chave da imputação objetiva: a autorresponsabilidade da vítima. E aqui a citação de Roxin é perfeita. O que ele está dizendo é que o direito penal não é um protetor absoluto. A proteção da norma encontra um limite na decisão livre e consciente de uma pessoa de se colocar em perigo. A conclusão para Marcos, portanto, é um não. A insistência dele não cria um risco juridicamente proibido. Quem tomou a decisão final de dirigir naquelas condições foi Marcelo, um adulto capaz, ciente dos perigos. Ele se autocolocou em risco. A responsabilidade é dele. A conduta de Marcos, por mais repugnante que seja do ponto de vista moral, é um indiferente penal. A cadeia de imputação foi quebrada pela autonomia da vítima. Vamos agora para a nossa última análise, a do vendedor Alexandre. Aqui, o debate é sobre a responsabilidade por atos neutros, condutas do dia a dia que, de alguma forma, acabam contribuindo para um resultado criminoso. A situação de Alexandre é a seguinte. Ele fez o que faz todo dia, vendeu uma mercadoria lícita. Foi transparente, não escondeu o estado dos pneus. A questão é, essa venda, que lá na ponta contribuiu para o risco criado por João, pode fazer de Alexandre um partícipe no crime de homicídio culposo? Para solucionar esse ponto, a imputação objetiva nos oferece o princípio da proibição de regresso. O que isso quer dizer? Basicamente, que a responsabilidade penal não pode voltar infinitamente na cadeia de causas. Uma pessoa que age de acordo com seu papel social, que tem uma conduta neutra, como um padeiro que vende uma faca de pão, ou, no nosso caso, um borracheiro que vende pneus, não pode ser responsabilizada pelo uso criminoso que um terceiro faz daquilo. Então, a conclusão para o Alexandre também é não. Ele agiu dentro do seu papel social de comerciante, a conduta dele foi neutra, a decisão de usar os pneus de forma perigosa, de incrementar o risco, foi exclusivamente de João. Aqui vale também o princípio da confiança. O vendedor pode confiar que o comprador dará um uso lícito ao produto. A responsabilidade para aqui. A conduta de Alexandre não é penalmente relevante para o resultado. Bom, vamos agora amarrar tudo o que vimos e refletir um pouco sobre o poder e a importância dessa teoria. Aqui está o resumo final do nosso caso. Vejam como a teoria da imputação objetiva nos deu respostas distintas e muito bem fundamentadas para cada personagem. João é responsável porque sua ação criou um risco proibido que se concretizou no resultado. Marcos não é, por causa da autonomia da vítima, e Alexandre também não, por causa da proibição de regresso. A teoria nos dá critérios racionais e justos para delimitar o alcance do poder punitivo do Estado. Isso nos deixa com essa reflexão final, que é muito poderosa. A imputação objetiva não é só uma técnica de concurso. Ela nos confronta com uma questão filosófica muito profunda sobre os limites da nossa responsabilidade em um mundo moderno e complexo. Onde termina a nossa liberdade e onde começa o nosso dever de cuidado com o próximo. A teoria nos dá respostas jurídicas, mas a pergunta, essa continua a ecoar. E com essa provocação, a gente encerra a nossa análise de hoje. Se este aprofundamento foi útil para os seus estudos, para a sua prática profissional, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este e não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.